Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. A prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas do bem para que eles possam contribuir com as experiências, com os conhecimentos. Enfim, sempre fazemos aqui uma reflexão sobre um determinado tema. E olha o tema de hoje, nós vamos falar sobre confiabilidade e gestão de ativos no agronegócio. O agronegócio é uma parte do setor econômico extremamente relevante para a sociedade mundial, pois envolve uma cadeia produtiva alimentar que conecta vários setores, como a agricultura, a pecuária e a indústria de processamento, além do comércio que absorve os produtos. As responsabilidades das indústrias de processamento é fundamental na cadeia global de alimentos, uma vez que a disponibilidade e a qualidade dos produtos aos consumidores devem obedecer às normas e regulamentações específicas. Portanto, as unidades produtivas devem operar de forma estável para entregar as quantidades esperadas a um custo competitivo e com a qualidade desejada e obedecendo rigorosamente às legislações vigentes. E os ativos, recursos fundamentais neste processo, desempenham um papel substancial. Portanto, a aplicação de uma gestão orientada à confiabilidade nos ativos pode alavancar os esforços da digitalização dos processos industriais. Um tema fantástico para uma reflexão aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio e a honra de trazer aqui para prosear comigo o Guilherme Recuero Ustra. Olha só que honra, que orgulho trazer para essa prosa aqui o amigo Guilherme. E para falar de um tema substancial nos dias de hoje. Guilherme, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, meu caro. Muito obrigado, Bertaglia. Tudo bem? Imenso prazer em estar aqui contigo no Prosa com Bertaglia para falar sobre um tema tão interessante. Que bacana, meu amigo. Você que foi indicado pelo Dante Cripa, né? Dante Cripa, que é um argentino que já é brasileiro, na realidade, já está há muito tempo aqui no Brasil e que, inclusive, fez prosa aqui conosco. Guilherme, antes de nós enveredarmos aí na nossa prosa sobre esse assunto fantástico, é um assunto que realmente vale a pena conhecer e por isso nós estamos trazendo aqui. Quem é o Guilherme? Guilherme é um engenheiro mecânico com 20 anos de experiência em indústrias, processos de vários segmentos de negócio. Começou como engenheiro de turno há um bom tempo atrás numa indústria de processos e hoje lidera a área de confiabilidade corporativa na América do Sul para uma multinacional do agronegócio. Nesse tempo, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa, Bertaglia, e trabalhar em várias regiões do Brasil, fora do país também, liderar times, projetos, e recentemente me capacitei num mestrado em processos industriais pelo IPT em São Paulo. O tema de confiabilidade é sensacional, e espero que todos apreciem a prosa. Olha só que bacana. E, Guilherme, já vamos aí mergulhar nesse tema, que é um tema bastante interessante, é o tema da confiabilidade, que vale para tudo. Eu gostaria que, primeiro, você contextualizasse um pouco o tema, Guilherme, e depois já partisse para a definição, porque muitas pessoas, logicamente, não conhecem e é para isso que elas estão aqui, para entender o que é confiabilidade e outros, eventualmente, até para interagir conosco lá no YouTube, através dos comentários, e é esse convite que eu faço para o pessoal, interaja conosco, porque vale a pena, nós damos as respostas para as pessoas que fazem essa interação, fazem as perguntas, e vamos convidar o pessoal também para que eles acompanhem o canal está muito legal, com quase 400 prosas, Guilherme. Vamos em frente, meu amigo? Perfeito, perfeito. Antes de falar de confiabilidade, vamos falar do agronegócio. É importante contextualizar o meio que a gente está inserido, que é o objetivo da nossa prosa aqui, e as indústrias de processamento de grãos no Brasil têm um papel fundamental na cadeia global de suprimentos de alimentos. Todas regulamentadas, com normas, entregando produtos sob a especificação, que precisam entregar a qualidade, a quantidade na disponibilidade na hora certa esperada pelo cliente. Então, e essa parcela
essa cadeia de produção representa uma parcela super relevante do PIB brasileiro. Então, de forma a assegurar a segurança alimentar, tanto do país e fora, a gente precisa de uma cadeia de produção estável, sem falhas, sem interrupções, que permitam que a gente possa otimizar os processos, otimizar a performance industrial da melhor maneira possível. E dessa forma, a manutenção centrada em confiabilidade pode contribuir, entregando estabilidade operacional, produzindo os grãos lá no centro-oeste do país, exportando pelo porto, toda essa cadeia de produção sem falhas, sem interrupções, da melhor maneira possível, no volume, na qualidade, na especificação que o cliente espera. Que bacana, meu amigo. E vamos falar então sobre a confiabilidade. Vamos já mergulhar um pouco aí, falando sobre os principais desafios. Se você quiser, inclusive, Guilherme, encaixar um pouco de tecnologia, porque a tecnologia ela não é um fim, é um meio, mas ela está participando de tudo hoje em dia, né, Guilherme? Tem toda a relação, a gente vai falar um pouco durante a prosa, Bertaglia, mas a tecnologia faz parte da implementação de confiabilidade através do sensoriamento e do monitoramento de ativos. Mas antes de falar desse ponto tão interessante, queria contextualizar o que é o conceito de confiabilidade. A confiabilidade é a probabilidade de um sistema, um componente, executar uma função para a qual ela foi projetada, num período de tempo pré-definido sob determinadas condições ambientais ou operacionais. Esse é o conceito mais acadêmico, mas existem outras abordagens, outras visões que são super importantes também. Uma outra forma de perceber é que os ativos líquidos operem fazendo o que seja necessário, que o usuário espera, no momento que é necessário. Uma outra abordagem é da confiabilidade ser a governança para assegurar que as empresas operem com maior estabilidade operacional, com menor índice de falhas possíveis. E isso para que isso proporcione segurança e maior estabilidade do processo. Então, essa estabilidade operacional que vai contribuir com melhores condições de segurança para as pessoas, melhores condições de segurança para a confiabilidade de processos, para a qualidade do produto, para a melhor gestão de custos e também para a conformidade ambiental. Então, confiabilidade perpassa uma série de áreas, mas ela é feita com um método muito simples. E isso que eu quero começar a comentar a partir de agora. Por exemplo, a gente tem um exemplo num silo, está no interior do país, que está recebendo os grãos no meio da safra. Isso gera a necessidade da operação sem falhas. A colheita que está acontecendo no meio da safra. As colheitadeiras não podem falhar, não podem quebrar. Os portos exportando grãos para determinadas outras regiões, para outros destinos, também precisam de uma estabilidade operacional. Para isso que existe a confiabilidade. E de onde que ela veio, Bertaglia? Acho que é super importante contextualizar um pouco a história da confiabilidade também. Não sei se você sabe, mas ela começou na indústria de seguros, calculando a probabilidade de falhas dos eventuais sinistros que iam acontecer. Então, o cálculo da probabilidade surgiu ali, o cálculo da confiabilidade surgiu ali, e ela foi evoluindo ao longo do tempo até chegar na indústria aeronáutica, nos idos dos anos 60, onde a indústria aeronáutica, naquele momento, vivenciando uma série de acidentes graves, obviamente um acidente aeronáutico é catastrófico, e precisava de alguma outra forma, alguma outra metodologia para aumentar a disponibilidade dos ativos, aumentar a disponibilidade da frota aeronáutica, reduzindo o número de acidentes. E aí que surgiu a manutenção centrada em confiabilidade por dois autores que são ícones dentro do setor, que são Rip e Nolan. Desenvolveram todo um método, implementaram e hoje fundamentaram a base da manutenção centrada em confiabilidade, sendo aplicada em inúmeros segmentos de negócio, desde a área nuclear até o agronegócio, que é o que a gente está falando aqui. Então, esse método, ele não é algo recente, ele é algo que surgiu nas últimas décadas, tem sido amadurecido ao longo do tempo e a gente tem percebido, inclusive no agronegócio, uma maior performance, uma melhor performance, com fábricas rodando mais estáveis, cadeias de produção operando com menos ruídos, menos interrupções, menos desvios, e todo mundo operando com uma estabilidade maior, percebendo uma estabilidade maior do processo. Obviamente, contribuindo para custos, ou contribuindo para qualidade, contribuindo para meio ambiente e principalmente contribuindo para a segurança das pessoas e dos processos.
Que bacana, que legal, excelente contribuição aí. Eu queria ir para um outro lado, porque da forma como você colocou, é uma metodologia que algumas empresas estão utilizando, mas que, como toda metodologia e toda necessidade, todo requerimento, porque você começou, inclusive, na sua contextualização, falando da importância, e eu também, no início, falando da importância da indústria de alimentos, não só de alimentos, mas outras indústrias também. Quais são as restrições, os desafios que a gente encontra para implementar, utilizar essa metodologia dentro do contexto aí da confiabilidade, o Guilherme? Essa metodologia era muito abrangente, ela pode e deve ser aplicada no maior segmento, maior abrangência possível para entregar a estabilidade operacional, entregar segurança. É uma metodologia que tem uma série de etapas a ser cumprida. Então, o entendimento do processo é fundamental para que a gente possa implementar. Basicamente, essas 7 etapas, Bertaglia, estão relacionadas com algumas perguntas que fazem parte do método de implementação, relacionadas às funções esperadas, ao padrão esperado, ao que forma os ativos podem falhar, como essas falhas podem gerar paradas operacionais, como que ocorre cada falha, o que pode ser feito para predizer cada falha. Isso são perguntas fundamentais que precisam ter domínio. Uma das grandes restrições, um dos grandes chaves de implementação do processo de confiabilidade é o domínio do processo onde isso existe, para entender os riscos, os modos de falha e as formas de mitigação desse risco. Então, o entendimento de processo é fundamental para que aí sim aplique-se esse método e se perceba quais são os riscos inerentes no processo e aí se estabeleça as medidas de controle estabelecidas. Então, acho que uma das questões que você levantou das restrições, acho que eu entendi. A grande questão é o entendimento. A segunda questão é a percepção que o método em si, ele vai gerar uma mudança cultural dentro da empresa. Essa mudança precisa ser percebida como algo positivo para implementar tempo, recursos, dedicar pessoas para isso, colocar foco, ter um gerenciamento de rotina muito forte para implementar e analisar todo o processo de implementação e de sustentação da manutenção centrada em confiabilidade para a gestão de ativos. Então, acho que é importante destacar um pouco, Bertaglia, que é um método que tem uma sistemática de implementação muito sólida, muito conhecida, mas que precisa de muito foco, muita dedicação, muito compromisso e de suporte, principalmente suporte da alta liderança, fazendo parte e tendo o seu próprio plano estratégico de longo prazo para implementação e sustentação. E é extremamente interessante os pontos que você vem trazendo aí, o Guilherme, até por conta de que é um processo que se alinha aos objetivos da organização. Isso é fundamental dentro desse contexto todo, porque, na realidade, embora exista uma metodologia, a preocupação é como é que estrategicamente eu me conecto com os objetivos da organização. Isso é importante a gente ponderar. Eu queria dar uma freada aqui, tomar um cafezinho contigo e ir para o segundo tempo, mas eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando aqui, Guilherme, principalmente pelo aspecto do que nós precisamos considerar, porque a confiabilidade, ela entrega produtos com alta qualidade no mercado. Esse é o ponto que nós precisamos colocar aqui e entender esse quesito. Agora, você faz todo um trabalho olhando pela perspectiva do equipamento, olhando pela perspectiva do sensoriamento, pela perspectiva da tecnologia, quando vai quebrar, não vai quebrar, quando eu faço uma manutenção, não faço uma manutenção. Vamos desbravar esse ponto no segundo tempo? Perfeito, vamos em frente. Guilherme, que prosa fantástica, legal mesmo, você se enveredando aí por um assunto que é extremamente importante, pouco reconhecido, vamos dizer assim, em algumas organizações, mas que traz uma contribuição significativa. Eu gostaria que você enveredasse um pouquinho aí pelo lado de custos, que é uma preocupação das organizações, e também, o Guilherme, pelo lado da tecnologia. Você já falou alguma coisa lá no começo, nós exploramos um pouco o lado de sensores, principalmente
destinados à parte da manutenção e tal, mas vamos em frente, eu acho que você tem mais coisas para falar sobre esse assunto aí. Perfeito, Bertano. É fundamental esse ponto, porque parte das expectativas estratégicas das organizações é entregar um melhor custo, ou um custo otimizado. E o custo de manutenção é uma das grandes parcelas representantes dos custos diretos ou operacionais das organizações. Então, a melhor gestão da manutenção de ativos vai permitir otimizar o custo dentro de um patamar saudável para os ativos e entregar uma performance adequada de produtos com um melhor custo ou um custo mais competitivo para o mercado. Uma pesquisa realizada pela Brahman há alguns anos indica que aproximadamente 5% do custo industrial está relacionado com o custo de manutenção, com quebra, substituição de componentes, substituição de serviços. Então, o custo tem uma fração importante e ele também tem um aspecto super relevante do tempo de parada de processo. Hoje, nos momentos nós estamos vivendo, o mercado do agronegócio está com um posicionamento cada vez mais pujante. A gente percebe que qualquer parada de processo tem uma repercussão na margem de contribuição, na redução de faturamento. Então, a estabilidade operacional contribui não só para reduzir o custo de manutenção, entregando a estratégia da empresa de otimizar custos, mas, por outro lado, entregando um maior faturamento pela redução de quebras das suas indústrias ou processos ou cadeias de valor. E uma informação importante que nem todos sabem, mas é fundamental. Se a manutenção centrada em confiabilidade bem implementada, ela vai usar tecnologia para ter um monitoramento preditivo, ter rotinas preventivas, ter rotinas, inclusive, corretivas para os equipamentos de baixa criticidade. A manutenção corretiva, ela custa 6 vezes mais que a manutenção preditiva. Esse também é um outro estudo que foi feito há algum tempo, amplamente difundido dentro das pessoas que trabalham nesse segmento. Então, quanto mais monitorado um processo, quanto mais sensoriamento existir, melhor o monitoramento, melhor a predição da vida útil dos ativos, a predição da saúde dos ativos, para determinar o melhor momento das intervenções, evitando paradas fora do horário, no final de semana, no momento do ápice do faturamento da empresa, tem uma quebra gerando esse desgaste para toda a organização. Então, a manutenção centrada em confiabilidade é um método aplicado na linha de frente dos ativos, mas que tem uma repercussão tremenda na melhor gestão de custos das organizações, tanto no custo de manutenção quanto no faturamento. E você fez um ponto, detalhe, que eu acho sensacional, que é a tecnologia. Um dos elementos que a manutenção centrada em confiabilidade se baseia são o estudo do modo de falha dos equipamentos. É uma metodologia chamada FEMEA. Dentro desse estudo de modo de falha dos equipamentos, se faz uma análise para entender como que os equipamentos falham, quais são os possíveis modos de falha e quais são as medidas de controle que deveriam existir. Essas medidas de controle podem ser com rotinas, governança, mas também e principalmente devem ser com monitoramento preditivo. Então, a parte tecnológica tem uma associação tremenda com a manutenção centrada em confiabilidade. Por quê? Quanto mais nós monitorarmos os nossos ativos, quanto mais dispositivos de controle, sensores, melhor a gente vai predizer a vida do ativo em relação ao passado. Isso vai nos dar um guia, um norteador, um direcionador de qual o melhor momento para realizar a manutenção ou a parada de processo para realizar a melhor manutenção do ativo. Então, a tecnologia está vindo com muita força nessa revolução que a gente está falando da digitalização, da transformação digital. E um dos grandes entregáveis que ela pode contribuir é realmente com o maior monitoramento de ativos para aumentar a disponibilidade industrial. Então, tem uma relação tremenda que está sendo azeitada dia após dia com a implementação de novos sensores, novas formas de monitoramento de ativos, para evitar que as pessoas façam esse monitoramento, que a gente use a tecnologia e que chegue ao ponto da inteligência artificial conseguir detectar falhas, predizer falhas e orientar o negócio de qual é o melhor momento de parada, olhando o contexto como um todo e não só a parte técnica. Então, essa relação é tremenda, cada vez mais fortalecida, e existe uma base fundamental, a fundação disso, Bertaglia, é ter uma governança super bem estabelecida.
E essa governança é a gestão da manutenção centrada em confiabilidade dos ativos. Ter uma rotina, conhecer os ativos que nós temos dentro das indústrias, conhecer a criticidade dos ativos, identificando os ativos de maior criticidade para o menor. A criticidade tem que se avaliar segurança, qualidade, custos, produtividade, meio ambiente. E aí, conhecendo a criticidade, a gente vai definir os planos de manutenção, realizar os FEMEAs e monitorar. Monitorar é a chave, com uma rotina extremamente intensa para que a gente perceba e tenha domínio dos equipamentos que a gente tem na fábrica. Tem uma frase célebre dentro do segmento, dentro da indústria Bertaglia. Os equipamentos vão parar, por conta própria ou por nossa decisão. E geralmente a gente quer que ele pare sobre nossa decisão no menor tempo possível, quando a gente tem recursos na mão, com as pessoas disponíveis, com os materiais disponíveis, com as peças reservas do lado para aplicar, para reduzir o tempo de parada e permitir que a gente aumente a disponibilidade dos ativos. Então, tem uma relação muito importante e que eu queria destacar e fortalecer cada vez mais, incentivar qualquer tipo de avanço nesse sentido de aplicar tecnologia para monitorar ativos. E acho que tem um outro ponto, Bertaglia, se tu me permite, que eu queria trazer também, que tem um impacto tremendo na confiabilidade. Monitorar os equipamentos vai aumentar a disponibilidade. Fato. A gente vai monitorar, vai determinar qual é o melhor momento de parada, reduzir os tempos de parada, mas para isso a gente tem que ter peças reservas. Então, o estudo de peças reservas é fundamental também para a gente ter as peças no nosso almoxerifado, na quantidade certa, na qualidade certa, na especificação correta e no menor custo possível, porque esse é um valor imobilizado importante dentro das organizações. Então, essa análise estratégica também contribui para o aumento de confiabilidade e também tem tudo a ver com a rotina do dia a dia das pessoas de confiabilidade das indústrias. Então, monitorar é importante, ter as peças reservas é importante e todo esse contexto olhando o custo, para otimizar o custo operacional das indústrias, permitindo que cada unidade industrial, cada organização seja mais competitiva. Que interessante, você trouxe pontos aí que são essenciais na compreensão. Nós falamos muitas vezes sobre a cadeia de abastecimento, supply chain, manufatura, indústria 4.0. Existem alguns elementos aí que são fundamentais, principalmente na busca do conhecimento hoje em dia. Mas a grande preocupação, Guilherme, é que muitas dessas coisas elas ficam num nível extremamente superficial e generalista, sem se aprofundar um pouco no que realmente acontece no mundo físico, no mundo dos ativos, como é que eu administro, como é que eu gerencio, porque uma coisa é você olhar a cadeia pela perspectiva do que eu compro, melhor dizendo, eu planejo, eu compro, eu produzo, eu faço a distribuição, mas o que é que está dentro de cada caixinha? E o que você está trazendo é exatamente uma contribuição dizendo do que está dentro da caixinha para poder fazer a manufatura funcionar, mas não só a manufatura, para fazer esse produto chegar lá no mercado. Então, esse aspecto é extremamente interessante. E uma outra coisa que me chamou bastante a atenção é que você fez a conexão, ok, eu tenho que ter confiabilidade na minha máquina, no funcionamento da máquina, porque isso é importante para não parar, e você também falou que em algum momento vai parar, mas que pare por minha vontade, minha decisão, né? E aí você trouxe a gestão, basicamente, das peças de reposição, dos estoques, que são as peças certas para o momento certo, ou seja, muitas vezes você vai ter peça ali que, se você for mandar comprar, você vai ter que trazer do exterior, por exemplo, e aí o seu equipamento vai ficar por muito tempo parado. Então, eu gostei muito dessa sua colocação, até porque a gente está descendo para um nível tático extremamente interessante. Eu entendo e compreendo aqui que nós estamos trazendo uma contribuição muito boa para as pessoas que estão assistindo aqui a Prosa com Bertaglia. E uma outra questão, como é que ficam as pessoas nesse processo todo, o Guilherme? Porque não é só conhecimento, tem que ter uma cultura, tem que ter... aliás, essa cultura é voltada para uma situação de entender não só a metodologia, mas estar ciente do que pode acontecer se houver a quebra de um equipamento. E aí, eu até repito aqui uma frase do nosso querido Peter Drucker, né? Que a cultura
ela come a estratégia no café da manhã. Então, a cultura é importante. Falemos um pouquinho sobre cultura e pessoas dentro desse contexto, Guilherme. Perfeito, Bertaglia. Eu acho que esse é o grande ponto. Pode parecer paradoxal o que a gente está falando aqui, de fazer menos manutenção para os ativos rodarem mais tempo. E qual é a relação que tem com pessoas isso? Em todos os níveis da organização, desde o nível mais estratégico ao nível mais operacional. Nível estratégico, o que gostaria de ter? Controle, previsibilidade, saber o que vai acontecer, quando vai ter uma despesa, quando vai acontecer um custo. O nível mais operacional, daquela pessoa que faz a substituição do componente, ela quer ter qualidade de vida. Então, no final das contas, as pessoas querem ter controle do que vai acontecer no futuro, para que possam ter, desde qualidade de vida, a previsibilidade do futuro custo operacional que vai acontecer. E eu acho que tem uma relação fundamental, super importante, que é a segurança. Uma fábrica que não quebra, um processo que não quebra, um ramal ferroviário, um centro de distribuição que não quebra, é uma operação mais segura para qualquer pessoa, para qualquer processo e principalmente para as pessoas que estão ali, mas também para os clientes que podem deixar de receber um produto por uma interrupção repentina do processo. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora em 2022, a gente escutou muito falar de cadeias de suprimentos que foram rompidas por inúmeras razões. Tem muito a ver com isso. As cadeias de produção não podem ser rompidas, porque existe toda uma expectativa de atendimento ao cliente lá na ponta para entregar o produto na hora certa. Mas olhando para dentro das fábricas, Bertaglia, eu acho que a qualidade de vida das pessoas aumenta a hora que deixam de acontecer quebras, que elas deixam de ir de noite, no final de semana, mobilizar recursos, mobilizar gente para ter controle. E o controle é um dos produtos da implementação da manutenção centrada de confiabilidade. Olha que bacana. Você trouxe aí um outro ponto bastante interessante, que é a preocupação com a ruptura na cadeia de abastecimento, né? O romper o processo, a continuidade, ou gerar a descontinuidade na cadeia de abastecimento. E é importante, muitas vezes nós estamos preocupados com a ruptura da matéria-prima que nós vamos importar da Índia ou da China, e, de repente, a ruptura pode estar dentro de casa, exatamente dentro desse contexto que você está trazendo aí sobre a confiabilidade. Nós estamos aqui chegando ao finalzinho, mas aquele gostinho de deixar uma dica, porque você trouxe um conhecimento fantástico, Guilherme. Uma dica para as pessoas que querem trabalhar com esse contexto de confiabilidade, e eu vou usar a sua expressão aqui, para evitar rupturas na cadeia de abastecimento. Vamos lá? Sensacional, sensacional. Eu acho que é um tema super relevante. Uma área de confiabilidade é uma área apaixonante. Quem gosta, quem trabalha na área, adora. Tem muito a contribuir para qualquer organização, qualquer processo. Tem muito a aprender, porque ela transita desde a indústria 4.0 até o gerenciamento de rotina, passando por PDCA, passando por especificações técnicas, dimensionamento de equipamentos, interface com projetos. Então, planejamento estratégico, acho que tem tantos segmentos que tem interface com a área de confiabilidade. Eu acho que a minha grande dica é que confiabilidade é feita de rotinas, Bertaglia. Então, as pessoas precisam ter rotinas muito bem estabelecidas, desde as rotinas das reuniões estratégicas, do planejamento anual, que tem que acontecer todo ano, mirando os próximos anos, até a rotina de inspeção dos equipamentos, a rotina de verificação de novas tecnologias, a rotina de capacitação dos times. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara para a gente que o planejamento estratégico, ele é fundamental na área de confiabilidade, ele é o grande divisor de águas, o tipping point, o ponto de inflexão da gestão de confiabilidade, mas tudo isso, a partir daí, é feito de rotinas super bem estabelecidas dentro das indústrias. Então, eu entendo que essa é a minha grande dica. E quando menos se espera, fazendo as coisas da mesma forma e bem feito ao longo do tempo, a gente acaba atingindo a excelência. Então, é um caminho. A excelência não é um objeto, não é um final em si, é um caminho que a gente vai trilhando ao longo do tempo através de um bom gerenciamento de rotina. Acho que essa é a minha dica com quem gostaria de trabalhar com a área de confiabilidade daqui para frente.
Fantástico, meu amigo. Nós estamos chegando então ao final da nossa prosa aqui. Convido as pessoas a divulgarem essa prosa, que foi fantástica, ou é fantástica. Divulgue para os amigos, pessoas principalmente em algumas áreas de supply chain, principalmente manufatura, que tem a ver, e também lá na logística. Esse é um assunto também que cabe com manutenção de caminhões, uma série de manutenções dos equipamentos lá no centro de distribuição, empilhadeiras. Então, as pessoas precisam estar preocupadas, porque imagine uma empilhadeira tendo uma disruptura lá no centro de distribuição. Logicamente, o desempenho acaba sendo reduzido. Meu amigo, um abraço virtual para você, fantástica a sua contribuição, gratidão enorme. Ao infinito e além, Guilherme, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!